Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o pensamento crítico em tempos de inteligência artificial. Aqui com a gente a Odla Albuquerque, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFMA da Universidade Federal do Maranhão, pesquisadora bolsista da FAPEMA. Seja bem-vinda. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho sobre esse ensaio que foi realmente escrito com muito carinho. Você citou o ensaio, você escreveu esse ensaio sobre esse tema, foi publicado nos anais do 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação, evento internacional que aconteceu aqui em São Luís. Vivemos uma era rodeada de informações e a inteligência artificial tem muita informação para nos passar. Como é que você entende esse excesso de informação dentro desse processo? Borges, isso é uma pergunta muito importante, né? O título do meu ensaio, ele é um convite exatamente a pensar isso, que é possível cultivar o pensamento em tempos de inteligência artificial? E aqui a gente pensa nesse mar de informação, só que a gente pensa assim, esse mar de informação turvo, né? No qual eu tenho um excesso de informação, que a gente vai chamar de information overload, mas ter informação é ter conhecimento, né? Para que eu possa transformar essa informação em conhecimento, eu preciso ter o quê? Saber o contexto e fazer a aplicação daquela informação. Então, ter informação demais, na verdade, deixa a gente estressado, né? Então, hoje, pensando nessa questão de você ter um smartphone na tua mão o tempo todo, de forma ubíqua, né? E o tempo todo você está lá consultando, eu tenho informação sobre tudo. Mas e aí? É conhecimento? Ou está te estressando esse mar de informação turva, né? Então, a gente está, por esse âmbito, assim, a pesquisa vai nesse sentido. A gente pode colocar nesse meio a questão da absorção, as informações serem absorvidas para então serem transformadas em conhecimento, passa por esse processo? Não só serem absorvidas, serem compreendidas e serem aplicadas no contexto apropriado, né? Porque muitas vezes a gente tem a informação, mas aquela informação não faz o menor sentido para a resolução de problemas, né? Então, eu tenho informação e aquilo não me dá a resolução de problemas, ela não tem validade. Só me deixa realmente com information overload. Em relação aos impactos, o impacto desse estilo de vida mediado por essa inteligência artificial em nossas vidas e em nossa sociedade, o que a senhora falaria para a gente nesse sentido? Essa tua pergunta, ela é algo que eu me faço essa pergunta todos os dias, que é: como é que as pessoas estão vivendo, né, nesse tempo? E aqui eu vou falar de duas coisas muito pontuais, que é você ter o tempo todo esse smartphone na tua mão e agora você ter aplicativos, né, que te conectam a um ChatGPT, a um Gemini, a um Copilot, a humanos. Então, hoje você tem várias ferramentas de IA que estão dentro do teu smartphone. Não são mais só plataformas que você acessava de desktop ou de laptop. Então, o que acontece? Você está o tempo todo consultando isso, consultando isso, consultando isso. Que estilo de vida você tem? Né? Será que isso está deixando você com mais qualidade de vida ou com menos qualidade de vida? E aqui a gente tem dois tipos de problemas que são muito comuns que você vive hoje, que é a nomofobia, que é você ter exatamente esse medo de não estar com o teu smartphone por perto, que vai te dando ansiedade, vai te dando estresse, que faz você voltar para casa quando você perde o seu celular, né? Ou você fica assim, vou ficar sem bateria. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Voltei no meio do caminho para voltar. Não só você, Borges, muitas pessoas. Outra coisa, e se eu esquecer o carregador em casa? Esqueci o carregador em casa, eu tenho que voltar para pegar esse carregador? Eu tenho vários carregadores. Olha aí, nomofobia, Borges. Então, isso é algo que não é uma doença, né? Mas na verdade, uma característica desses tempos modernos, que são exatamente os tempos de smartphone e de inteligência artificial. Isso é um só para a gente poder falar. Tem o FOMO também, que a gente vai chamar de Fear of Missing Out, que é um transtorno que faz com que você pense o tempo todo: eu estou perdendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, cadê o que está rolando na rede, eu quero estar conectado, eu não sei o que está acontecendo na rede social, será que o Borges postou alguma coisa ou não, né? Será que a Rádio Universidade postou, eu não estou sabendo o que está acontecendo, e essa coisa de que vai me deixando com esse medo de estar perdendo o que está acontecendo, que a gente chama de FOMO, né? Então, são, digamos assim, características dessa vida moderna que não obrigatoriamente me trazem qualidade de vida, né?
Então, nem sempre ter o smartphone na minha mão e ter aplicativo de IA vai me dar essa qualidade de vida. Agora, falando em termos de democratizar a questão do acesso ao conhecimento, isso com atenção aos desafios que se apresentam hoje, como é que a senhora trabalha essa questão dentro do seu ensaio? Na verdade, a democratização que a própria ferramenta de inteligência artificial traz, ela é verdadeira, né? É inegável você dizer que a IA, de alguma forma, ela não proporciona essa democratização, porque basta você ter um smartphone na tua mão, conectado à internet, e você ter os aplicativos de IA, você tem como fazer perguntas e pesquisar várias coisas. E os nossos alunos aqui da própria universidade fazem isso com muita frequência, né? Então, é uma forma democrática de você ter acesso às informações. Então, eu diria que a gente também tem que observar quais são os benefícios que essa IA traz. E esse é um deles. A questão do pesquisado escrever a partir da inteligência artificial. A senhora trabalha alguma questão no sentido eu falo na produção textual, a questão do embotamento mental, a perda da capacidade de raciocínio, usar apenas a inteligência artificial? Tua pergunta é muito importante, porque, na verdade, não está nesse ensaio, né? Esse ensaio, ele foca exatamente no cultivo do pensamento em tempos de IA, né? Da inteligência não artificial, como cultivar a inteligência não artificial. Mas o que você traz é algo que eu estudo em paralelo, né? Que é exatamente a ética na produção científica. E hoje isso é uma questão não só de países, né, digamos, da Europa. No caso, a gente tem o Ato Europeu 1, que fala muito sobre a questão da ética. A própria Unesco traz o guia de IA, né, para o bem de todos. Mas o nosso país, o próprio governo federal, ele está muito avançado nisso. Nos estudos de diretrizes de como você utilizar a IA, inclusive na academia, de forma ética e responsável. Esse embotamento mental, ele é sim verdadeiro. Porque no momento que eu começo a ficar muito dependente dessa ferramenta, eu começo a perder o meu senso crítico, a minha criatividade, e eu começo apenas a utilizar textos que já são modelos. Por mais que eu releia esse texto, ali não é o meu estilo literário. E aqui eu poderia convidar um linguista para conversar com você, porque a linguística estuda isso, que é exatamente o que acontece com o texto produzido quando ele é baseado já em modelos de IA. Muito bem, estamos conversando com Odila Albuquerque. Ela fala sobre a importância do pensamento crítico em tempos de inteligência artificial. Saber agora da senhora em relação ao mundo com tanta informação, como é que se vê a emergência da curadoria para além da arte, o questionamento, o foco na curadoria de notícias e também conteúdos digitais. Fundamental. Lembra quando a gente começa a conversa que eu te falo que é um mar de informações turvas? Então, haver curadoria, independente da área do conhecimento, é fundamental, Borges. Se você não tem essa curadoria, você vai continuar navegando nesse mar de informações, mas ele é turvo. Então, a curadoria, ela traz essa clareza. Fugindo um pouco mais dentro do assunto, me veio agora um evento que estava sendo noticiado, tornar a inteligência artificial de forma mais humana. Como é que isso aconteceria? É possível? Seria um paradoxo? Não? Como é que funcionaria? Eu acho interessante, né? Na verdade, seria ainda nesse momento, a gente não tem como afirmar que isso é possível. Estudos estão sendo feitos, né? As próprias Big Techs, né, que trabalham com as IAs, e aqui pensando a criadora do ChatGPT, que é a OpenAI, eles sabem dos problemas que trazem, né, essa questão de essa ligação de homem-máquina, né? E isso não é algo que a gente estuda só agora com IA, né? Esse estudo de homem-máquina, ele vem de décadas atrás. Então, assim, eu diria que ainda está muito cedo para a gente pensar que a gente consegue deixar essas ferramentas mais humanas. Existe uma coisa no humano que essa máquina nunca vai conseguir ter, que é o afeto, que é o carinho, que é a nossa própria humanidade. Então, é muito difícil você dizer que a máquina vai ter acesso a isso. Pedi para a senhora reforçar, a senhora falou inicialmente sobre a nomofobia, também a FOMO. Pedi para a senhora falar um pouco mais nesse sentido, explicar de forma mais direta o que são esses fenômenos e como é que eles afetam nossa capacidade de cultivar o pensamento crítico. Basta você dar uma olhada ao teu redor. Se você estiver sentado, por exemplo, esperando a tua vez para ser atendido no dentista ou no médico, quando você olha ao redor, todas as pessoas nesta sala de espera estarão com certeza com os smartphones ligados e rolando a tela, né? Absortos naquela tela, né? Então, a gente fala da nomofobia, que é esse medo de você não ter esse telefone, né? Esse telefone
smartphone na mão, né? E esse medo de, meu Deus, e agora? Eu não estou conectado. E, por exemplo, não só não estar com o telefone presencialmente em mãos, mas você ter a bateria perto de acabar, ou você perceber que o teu carregador não está por perto. Tudo isso vai te dando essa angústia e essa ansiedade. No caso da FOMO, que seria o Fear of Missing Out, do inglês, que é esse medo, né, de estar perdendo algo, também não deixa de ser um transtorno, e ambos aqui trazem ansiedade, que é exatamente... O que está acontecendo? Eu não estou fazendo parte. Qual foi a postagem que foi feita agora? Eu não estou sabendo o que está acontecendo no mundo lá fora. E vai me causando estresse e ansiedade. Finalizo perguntando sobre as perspectivas futuras para o cultivo do pensamento em uma sociedade, a sociedade cada vez mais conectada, diante do que foi posto, do que está posto, do que acontece, do que vem acontecendo. Como é que podemos falar em cidadãos mais críticos? Pergunta perfeita. E aqui eu quero trazer um dos autores que eu uso no meu ensaio, que é o Edgar Morin, né? Essa obra dele que não é tão falada como Teoria da Complexidade, que é A Cabeça Bem Feita. O Edgar Morin escreveu esse livro há 2 décadas. E, na verdade, ele é super atual, porque ele fala da importância de você ter uma cabeça bem feita e não uma cabeça cheia. Então, não é uma cabeça cheia de informação, mas é uma cabeça bem feita de saber usar essa informação, ter isso como conhecimento, ser aplicável à sociedade para resolver problemas, né? Então, eu vejo, na verdade, hoje, o cultivo do pensamento crítico como algo essencial. Não adianta eu saber usar todas as ferramentas de inteligência artificial e olha, gente, que a gente está conversando aqui agora e estão já sendo disponibilizadas provavelmente umas 20 ferramentas nesse exato momento, o que causa um FOMO na gente, não é verdade, Borges? Exatamente. Mas o que acontece? Não adianta eu saber usar todas essas ferramentas e eu não ter criticidade ao ler esse resultado que a máquina me dá. Né? Eu preciso ter criticidade. Então, se eu tenho criticidade, se eu tenho conhecimento daquilo, eu sei exatamente se aquilo está alucinando, se é um viés, e eu posso, na verdade, aceitar aquele texto ou modificar aquele texto, né? E aqui seria outra entrevista para a gente poder falar sobre, será que existe coautoria com a máquina? Será que a máquina pode ser chamada de coautora do texto com a gente? Essa é outra pergunta que a gente pode ver em outro momento. Para uma próxima edição do programa. Com certeza. Antes da gente finalizar, vou pedir para a senhora falar para quem nos acompanha neste momento, estiver interessado em conhecer um pouco mais da sua obra, dessa sua produção por meio da FAPEMA, como é que faz, qual é o acesso para ela? Vocês têm acesso ao artigo, o título dele é possível cultivar o pensamento em tempos de inteligência artificial? Convido vocês a buscar dentro do site do Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação. Lá vocês vão encontrar o artigo, o título dele é possível cultivar o pensamento em tempos de inteligência artificial? Faça a sua leitura e, se puder, me manda um e-mail, me dá a tua resposta. Obrigada. Audra Albuquerque, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, também pesquisadora da FAPEMA. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um grande prazer, Borges. Até a próxima. Até o próximo programa.